Chegamos no dia 4 da nossa jornada para descobrir qual é a nossa verdadeira identidade. E aqui a gente tem entendido dia a dia que nós só encontramos a nossa identidade quando nós conhecemos ao nosso Deus. Hoje eu separei 3 passagens para a gente ler juntas e antes de ler os versículos de hoje, quero te lembrar para deixar aqui o seu like, tá bom? E compartilhar esse vídeo com as suas amigas para abençoar a vida delas também. Então, os versículos que a gente vai ler hoje são os seguintes. Malaquias 3:6, Mateus lá no capítulo 7 e também Hebreus 13:8. Então, vamos começar aqui por Malaquias. Ele diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Nós estamos, durante essa semana, estudando alguns atributos de Deus. E o atributo que a gente vai estudar hoje é a imutabilidade de Deus. Ou seja, que Deus, ele não muda. É exatamente sobre isso que a gente leu aqui em Malaquias 3:6. E lá em Mateus 7, versículo 24 a 27, ele diz o seguinte. Aqui é Jesus falando. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E por fim, Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E de geração em geração, Deus ele permanece sendo o mesmo, imutável. Os seus planos permanecem estáveis e as suas promessas permanecem firmes. Deus, ele é a nossa rocha inabalável. E Jesus fala justamente sobre essa rocha, quando ele fala que o homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha, no lugar de construir a casa sobre a areia. Aonde é que nós temos colocado os nossos fundamentos? E de novo, isso fala, gente, da nossa confiança, de onde a gente tem construído a nossa vida. É em cima da força do nosso braço? É na nossa capacidade de conquistar bens financeiros, na nossa inteligência, na capacidade de faturamento da nossa empresa ou no salário que a gente recebe no começo do mês? Será se os nossos fundamentos eles estão baseados em Deus ou em coisas que nós conseguimos com as nossas próprias mãos? Jesus ele afirma que para nós sermos pessoas sábias, a gente precisa construir a nossa casa sobre a rocha. E Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso é um alívio para o nosso coração. Isso significa que as nossas ações, as nossas atitudes, sejam elas boas ou sejam pecaminosas, elas não mudam quem Deus é. Deus, ele não se altera com a nossa inconstância. E porque Deus não muda, nós podemos confiar na sua palavra. Aquilo que Deus disse há milhares de anos atrás pode ser crido hoje, porque a promessa que Deus fez, ele vai cumprir. E exatamente porque Deus não muda, a gente pode continuar confiando na imutabilidade também da sua palavra. As palavras, aquilo que Deus falou, continua sendo as mesmas. As promessas, aquilo que ele fala sobre o que é bom que a gente faça, aquilo que ele aponta como pecado, tudo que Deus falou permanece. E nós, como criaturas, nós estamos em constante mudança. Deus, ele não muda e essa é a única certeza que a gente pode carregar. E sobre esse atributo de Deus, nós erramos muito feio, porque a gente quer atribuir a criaturas, ou seja, a outras pessoas ou a nós mesmas, aquilo que somente Deus é. Nós nos erramos ao nos frustrar com as mudanças, sejam nossas ou sejam de outras pessoas, sejam positivas ou sejam negativas. Alguns exemplos aqui dos nossos erros. Fulano me decepcionou. Sendo que, gente, você não pode colocar expectativa sobre uma pessoa de que ela não vai mudar, de que ela não vai mudar a forma dela de pensar, de agir. Isso é caminhar para a frustração, porque nós estamos em constante mudança. Outro jeito bastante errado, e esse aqui, a gente anda agarrada com ele, é a mentira que nós acreditamos de dizer o seguinte: eu não posso mudar, eu não consigo, essa aqui é quem eu sou. E quem quiser que me aguente do jeito que eu tô aqui. É a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou continuar assim, eu vou morrer assim.
E isso é uma mentira, porque caso você não pudesse mudar, toda a questão da salvação ela ia por água abaixo. Apenas uma pessoa não muda e essa pessoa é Deus. A nossa esperança de salvação é justamente essa. Deus, ele não muda, ele permanece sendo quem ele é, capaz de fazer o que ele disse que faz e fiel para cumprir as promessas que ele já fez. E eu e você, nós mudamos e glória a Deus por isso. O fato da gente mudar significa que a gente não precisa permanecer no pecado, permanecer nos erros, permanecer continuando com as tolices dentro do nosso coração. Essa mentira enraizada, ela fica muito clara quando a gente repete algumas coisas sobre nós mesmos e sobre outras pessoas. E principalmente quando nós estamos irritadas. A gente diz assim para as pessoas, fulano, você nunca alguma coisa. É geralmente assim, meu marido nunca escuta o que eu falo. Meu marido nunca me trata bem. Meu marido nunca isso. Essas palavras, elas não podem ser ditas com outras pessoas. Isso é mentira. Ninguém permanece sendo sempre alguma coisa e nunca alguma coisa. Porque nós mudamos. A única pessoa que não muda é Deus. E usar esses termos é uma inverdade. É colocar o outro no lugar que pertence a Deus. Isso significa idolatria. E idolatria é pecado. E como que eu faço para enfrentar, Pri, um mundo em constante mudança? A gente só tem uma opção: colocar os nossos olhos naquele que nunca muda. Construir a nossa casa na rocha e não na areia. E como é que a gente faz isso? Jesus, quando ele fala a parábola da casa construída na areia e a casa construída na rocha, ele fala ali de 3 coisas. Ele diz que nós precisamos ler, ouvir a palavra de Deus. E além de ler a palavra, a gente precisa entender, ela precisa penetrar, não só passar de um ouvido para o outro, mas ela precisa descer, entrar na nossa mente e descer para o nosso coração. E aí, descendo para o nosso coração, ela orienta as nossas ações e faz com que a gente viva uma vida de obediência. Nós precisamos largar a idolatria do eu sempre e do eu nunca. E olha, lá no meu canal do Telegram, eu vou deixar uma série de 3 perguntas para você refletir, para você pensar em como tem sido a sua vida diante dessa questão de que Deus é imutável e de que nós não somos. Essas questões que eu vou deixar lá, elas são essenciais para você refletir, meditar naquilo que a gente pensou aqui hoje e tomar decisões sábias na sua vida a partir daquilo que você vai responder, tá bom? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Ele continue transformando e gerando as mudanças necessárias no seu coração. E se você não está ainda no meu canal do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até amanhã!